Existe uma lógica na nomenclatura dos acidentes ósseos, então quando a gente entende essa lógica, fica muito mais fácil da gente saber qual o nome daquele acidente e qual o nome daquela estrutura. Então, vamos aprender isso, bora lá! Sempre que a gente observar um acidente ósseo, a primeira coisa que a gente vai pensar é se esse acidente é uma elevação ou se esse acidente é uma depressão. Ou seja, eu preciso observar se a superfície óssea se eleva ou se ela faz algum tipo de depressão. E por que é importante a gente observar isso? Porque o osso ele é um tecido vivo, então ele vai responder a diferentes pressões que são feitas na superfície óssea. E ele responde de diversas maneiras. Então ele pode, quando existe uma pressão muito grande, ele pode se elevar. Quando existe alguma estrutura pressionando alguma região, ele pode deprimir. E aí fica muito mais fácil da gente saber o nome daquele acidente, porque boa parte do nome dele a gente já vai saber entendendo a lógica dessa nomenclatura. Então, eu vou começar pelas depressões. Quando a gente pensa em depressões, existem basicamente dois tipos de acidentes que está relacionado com isso, que são as fossas e os sulcos. Então, qual que é a diferença entre as fossas e os sulcos? Ambos são depressões que vão estar lá na superfície óssea, mas precisa existir uma diferença entre eles. Então, vamos entender isso. As fossas são arcabouço. Então, aqui nesse exemplo, que esse osso é a escápula, essa fossa aqui e essa fossa aqui, elas servem de arcabouço para a musculatura. Então, sempre que a gente pensar em fossa, precisa existir algo repousando naquela região. O sulco, ele é uma passagem, então aqui a gente tem um sulco e é a passagem de uma estrutura. Nesse caso, passa aqui um tendão. Então, como esse tendão ele fica pressionando o osso nessa região, surge uma estrutura assim, que é um sulco de passagem. Então, fossa é arcabouço, algo repousa nessa região, e o sulco, ele é criado normalmente pela passagem de alguma estrutura. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu olho para esse acidente ósseo, eu já tenho que pensar que no nome vai ser sulco alguma coisa, porque ele é um sulco de passagem. E aqui vai ser fossa e, obviamente, vai ter ainda a continuação do nome para ser específico. Então, fossa é arcabouço e sulco é passagem. Só para exemplificar essa questão da nomenclatura. Aqui existe uma espinha, que a gente já vai ver que tipo de acidente que é isso, mas uma fossa que está acima da espinha vai ser uma fossa supraespinhal, e uma fossa que está abaixo da espinha vai ser uma fossa infraespinhal. Então, existe uma continuação desse nome, eu não posso só falar fossa, porque aí seria pouco específico, teriam várias regiões com o mesmo nome, várias estruturas com o mesmo nome, e na anatomia a gente não quer ambiguidade. Então, quando eu falo uma estrutura, eu preciso encontrar ela, e quando eu falo fossa supraespinhal, só existe essa daqui. E ainda existiria um terceiro acidente ósseo relacionado, não exatamente relacionado à depressão, mas a gente poderia incluir ele aqui, que são os forames. Forame nada mais é do que um furinho, né, um furo, um buraco nesse osso, e aí esse buraco, muitas vezes, ele vai ser passagem para alguma estrutura, mas nem sempre, porque ele pode ser, na verdade, a ausência de força naquela região, e aí forma um forame nesse osso. Então, aqui existe um exemplo de forame. Isso daqui é como se fosse um furo nesse osso, então esse osso é um número de um gato, e aí existe esse forame na região distal, que serve, nesse caso, de passagem para duas estruturas, uma artéria e um nervo, que os gatos possuem, os cães não possuem um forame nessa localização, e aí ele também, obviamente, vai receber um nome. Aqui, como toda essa região a gente chama de côndilo, e esse forame está acima do côndilo, então esse forame é o supracondilar, que é o forame que os gatos possuem. Então, aí está a diferença de um forame, de uma fossa e de um sulco. Olha aqui a passagem da estrutura por esse sulco que a gente acabou de observar. Então, existe aqui a passagem, nesse caso, de um tendão, que é o tendão do bíceps braquial,
através desse sulco aqui que a gente observou. Então, de novo, assim que eu observar um acidente ósseo, se for uma depressão, eu preciso observar se é um arcabouço ou se é uma passagem de alguma estrutura, ou se é um furinho. Se for um furinho, é um forame. Se for uma passagem, é um sulco. E se for arcabouço para alguma estrutura, é fossa. Então, essa é a linha de raciocínio que a gente precisa seguir. E agora vamos passar então para as elevações. Então, eu tenho uma superfície óssea e ela se eleva. E aí existem várias formas dessa elevação acontecer. Por que essas elevações acontecem? Essas elevações, elas são resultado de uma tração que é feita aqui na região da superfície óssea. E dependendo da tração que ela é feita, essa superfície pode se elevar mais ou menos. Então, quando um tendão ou um ligamento traciona uma superfície óssea sem gerar uma grande elevação, isso a gente chama de tuberosidade. A tuberosidade ela é uma rugosidade na superfície óssea. Então, não existe uma elevação muito demarcada, mas quando você passa a mão na superfície óssea, você observa que existe uma rugosidade. Então, essa rugosidade é o que a gente chama de tuberosidade e ela também vai precisar receber um nome para que seja específico. Então, nessa região do úmero, a gente tem aqui a tuberosidade deltoide. Por que tuberosidade deltoide? Porque o músculo que se fixa nessa região chama-se deltoide. Então, é uma tuberosidade que foi gerada por esse músculo. Por isso, tuberosidade deltoide. Quando o músculo que se fixa ele é mais potente, ele tende a tracionar mais essa superfície óssea, vai produzir mais tecido ósseo e isso vai se elevar, não vai formar apenas uma tuberosidade, isso vai se elevar de uma forma mais demarcada, que é o que a gente tem aqui. Então, nessa região proximal do úmero, a gente consegue ver aqui o que a gente chama de tubérculo. O tubérculo, ela é uma elevação arredondada. Aqui também tem outro tubérculo, também arredondado, uma elevação arredondada. Como são dois tubérculos no úmero, eu preciso diferenciá-los. Então, esse aqui é o tubérculo maior do úmero e esse aqui é o tubérculo menor do úmero. E como a gente tinha comentado sobre o sulco, um sulco que está entre os tubérculos é um sulco intertubercular. Então, essa é a lógica dessa nomenclatura. Mas, além dos tubérculos, eu posso ter elevações que elas ficam mais pontiagudas. Então, se a gente observar, o tubérculo faz isso, e esse outro tipo de elevação faz isso. Esse tipo de elevação aqui é o que a gente chama de espinha, e aí a mais conhecida é essa aqui, que é a espinha da escápula. Essa espinha da escápula vai basicamente dividir aqui nas fossas supra e infraespinhal. Então, tubérculo é arredondado e a espinha, ela é pontiaguda. E além da espinha, a gente tem um outro tipo de elevação que parece uma espinha, só que ela tem como se fosse uma superfície irregular, que é o que a gente chama de crista. Aqui tem um exemplo de uma crista, mas eu vou pegar outro exemplo. E esse exemplo também é bem conhecido, que é a crista do ilho. Então, aqui a gente tem uma superfície que ela é pontiaguda, ela é afunilada, não é um tubérculo, só que pelo aspecto mais irregular é o que a gente chama de crista. Então, crista, se eu fosse desenhar, eu faria algo mais ou menos assim, e a espinha eu faria isso daqui. Então, essa é a diferença, e aí, de novo, a gente também nomeia. Se essa crista está no ilho, vai ser a crista do ilho ou crista ilíaca. Já essa outra crista, ela está saindo ali da região do tubérculo maior do úmero, então é a crista do tubérculo maior do úmero. E ela se forma também por ação muscular. Então aqui a gente tem os músculos peitorais tracionando essa região e elevando essa superfície óssea. E existe um outro tipo de elevação que é bem observado no membro pélvico, no fêmur. Também existe uma tração muscular nessa região, então o músculo contrai, o tendão que se fixa aqui traciona essa região, esse periósteo, e existe aqui tecido ósseo sendo formado e por isso essa região também se eleva. Isso daqui é o que a gente chama de trocânter. O trocânter, ele é um tubérculo que se afunila um pouco
na ponta, mas a gente utiliza muito esse nome aqui no fêmur porque trocânter quer dizer rodado. Então, os músculos que se inserem aqui, através de um tendão, eles acabam girando essa cabeça do fêmur. E por isso a gente utiliza esse nome aqui na região femoral. Existe esse trocânter, que é o trocânter maior do fêmur, e existe esse outro trocânter, que é o trocânter menor do fêmur. Então, trocânter maior, trocânter menor. Antes de eu terminar a aula, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo. Então, resumindo, olhou para um acidente e precisa pensar em duas coisas, se é uma elevação ou se é uma depressão. Se for uma depressão, ou vai ser uma fossa, que é um arcabouço, e aqui existe um outro exemplo desse aspecto. Então, aqui também é uma fossa, é arcabouço para alguma estrutura, ou vai ser uma passagem, que é o que a gente tem aqui. E por isso o nome é sulco. Então, sulco é passagem e fossa é arcabouço. Se for alguma elevação, eu posso ter espinha, que vai ter um aspecto mais pontiagudo. Eu posso ter crista, caso seja algo mais cortante. Eu também tenho os tubérculos, que são arredondados e exigem grande tração muscular, né? Tração muscular através de um tendão, mas quem faz a tração, quem faz a contração é a musculatura, e o tendão se fixando aqui traciona essa região. Então, para os tubérculos, eu necessito de uma grande tração muscular. Eu posso ter também algumas rugosidades na superfície óssea, que é o que a gente chama de tuberosidades. Existem outras nomenclaturas, mas essas que eu comentei são as mais comuns, mas vocês também podem ver cristas, linhas, lábios, então existem outros nomes, mas esses que eu comentei nesse vídeo são os nomes que a gente mais observa quando a gente fala aí do aparelho locomotor dos animais domésticos.